Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de Abril. Os livros deste mês são maioritariamente livros que fazem parte de coleções e, portanto, eu espero que mesmo quem não lê coleções, mesmo para quem não lê deste género literário, que vejam este vídeo e que vejam se há alguma coisa que vos pode interessar ou não, porque às vezes nós estamos tão focados em não gosto deste género e não vou ler livros deste género, que às vezes perdemos boas histórias, portanto espero que fiquem até ao final do vídeo, por favor. Foi um mês muito focado em fantasia, um mês em que eu aproveitei para dar seguimento àquele objetivo de 2025, que era ler coleções antes de as continuar a comprar e, mais do que isso, também tentar finalizar algumas coisas ou dar avanço a algumas coisas que já estão aqui há algum tempo. Portanto, é um vídeo com mais fantasia do que é habitual, até porque eu tenho lido pouca fantasia e continua a ser um dos meus géneros favoritos por vários motivos e, portanto, vou-vos falar um bocadinho sobre estes livros que li. Ora, o primeiro livro que li em abril foi aqui Ascensão das Trevas, de C.S. Packet, uma autora australiana. Esta coleção ainda não está completa, no entanto, nós já temos os 2 volumes que já foram publicados também em Portugal. E, portanto, eu queria saber se valia a pena ler estes livros ou não. Eu gosto imenso das capas, a história chamou por mim, mas será que valia a pena continuar? Eu tenho a dizer que eu quase estive para trazer o segundo livro desta coleção no mês de Abril, não fosse o facto de ser uma coleção que ainda está por finalizar e, portanto, adiei para poder trazer um dos próximos que está aqui. Eu gostei muito desta história. Neste livro nós estamos a seguir o Will e a Violet, são 2 personagens que se encontram aqui numa situação muito pouco favorável para nenhuma das duas. O Will está a ser perseguido já há alguns meses, ele viu a mãe a ser assassinada e na realidade não sabe o que é que levou a essa morte e sabe também que está a ser perseguido e, portanto, ele tem estado em fuga desde a altura em que a mãe foi assassinada. Não sabe muito bem de quem está a fugir, nem para onde tem de fugir, mas sabe que não pode ficar muito tempo no mesmo sítio. O que acontece é que num momento de distração ele é apanhado, é torturado e esse é exatamente o momento em que se vai cruzar com a Violet. A Violet acaba por salvar o Will de um naufrágio iminente, porque ele estava preso num barco que começa a afundar, e isso faz com que também tenhamos um foco na Violet. A Violet é alguém que tem princípios de família muito fortes, ela ama o irmão, ela quer ser como o irmão, quer atingir o estatuto que o irmão está a conseguir atingir, no entanto vai descobrir algo que vai fazer com que todas as perspectivas que ela tem de passado, família, sejam postas em causa. Ela vai descobrir que estava a ser criada com um propósito muito específico em mente e isso vai fazer com que acabe por se aliar às pessoas menos prováveis de todo o sempre. E, portanto, nós temos estas 2 personagens que acabam por estar em fuga, mas também a tentar lidar com o facto de as expectativas que alguém criou para eles possam não ser exatamente aquelas que eles estão preparados para dar seguimento. Nós temos aqui uma história muito focada na jornada do herói, portanto personagens que descobrem que têm capacidades ou então que é suposto terem um papel importante nos acontecimentos que virão no futuro e que acabam por tentar lidar com isso, aprender o que têm a aprender, fazerem as melhores decisões possíveis e, no entanto, este livro acaba por nos dar aqui perspectivas um bocadinho diferentes dessas ideias, principalmente porque vamos ver que nem sempre os propósitos com os quais somos criados são aqueles que nós queremos seguir. E eu sei que isto já foi feito algumas vezes, no entanto, eu acho que está muito bem explorada essa parte de querer fazer algo diferente ou descobrirmos aquilo que é esperado de nós e isso não estar de acordo com a pessoa que nós sabemos que somos e as coisas que queremos e as coisas que imaginamos para um futuro, seja nosso, seja a nível social. Eu gostei muito desta história, acho que está muito bem escrito, gostei muito das personagens, adorei a Violet. O Will é uma personagem com muitas camadas e, portanto, gostei dos guardiões que eles encontram, gostei de ter uma perspectiva histórica. Temos um grupo de pessoas que está nas sombras, no fundo, a lutar por manter o bem presente, enquanto a luz iluminar, nós sabemos que há um regresso a casa. Quero muito continuar. O próximo livro vem para casa definitivamente e eu espero que a autora, entretanto, tenha novidades do final da trilogia e que também não demore muito tempo a chegar a Portugal. Portanto, é uma coleção para continuar a comprar e continuar a ler e eu quero muito voltar a estas personagens e ver o que é que acontece daqui para a frente, porque este final
abre tantas possibilidades. Preciso mesmo muito continuar a ler. Os próximos livros eu vou falar em dois. Foi aqui Uma Janela Sombria, que eu estava a meio deste livro quando saiu Duas Coroas Entrelaçadas e eu pensei, ok, nas minhas compras previstas está a continuação da Ascensão das Trevas, portanto a Herdeiro das Trevas. No entanto, estes são uma duologia, e sendo uma duologia e eu estando tão embrenhada na história, se calhar faz mais sentido terminar a duologia, comprar já a duologia e conseguir ler os dois seguidos, e assim a história fica toda fechada, sim, seguida. E foi isso que eu fiz. Eu tinha planeado comprar o Herdeiro das Trevas, era esse que estava na minha lista de compras. No entanto, eu não me aguentei e eu tive mesmo de comprar o segundo livro desta duologia e fechá-la. Portanto, nós temos aqui um mundo em que às vezes as pessoas ficam com uma febre que acaba por, quando passa, deixar-lhes alguns poderes. São poderes que vêm com um custo, eventualmente as pessoas começam a perder um bocadinho a sanidade mental, começam a enlouquecer com os poderes que têm e, portanto, é algo que até pode ser muito bom no início, quando começa, mas eventualmente vão começando a perder algumas capacidades e isso vai fazendo com que comecem a ser um perigo não só para eles próprios, para a família e a nível social. O que significa que, eventualmente, houve um rei pastor que decidiu que uma das formas que haveria de controlar essa magia é se a magia fosse controlada e, portanto, acaba por fazer aqui alguns acordos com o espírito da floresta, de maneira a criar cartas em que cada carta tem um poder específico e as pessoas podem escolher usar essa carta ou não. E, portanto, as pessoas que têm cartas dessas na sua posse podem bater 3 vezes na carta, a carta vai dar-lhes o poder, conceder-lhes o poder durante o tempo que estiver a ser utilizada e batendo 3 vezes novamente na carta, esse poder fica cortado. À medida que vão usando, nós vamos percebendo o que faz cada carta, quais são os custos de cada carta, porque cada carta continua a ter um custo, a utilização da magia tem um custo, no entanto é algo que podem controlar se querem continuar a usar ou não. Nós inicialmente não sabemos todas as cartas que existem e estamos a seguir a Elspeth. A Elspeth, quando tinha 11 anos, acabou por tocar, não 3 vezes, simplesmente agarrou uma carta e essa carta acabou por lhe dar algo que ela não estava propriamente à espera que lhe desse. Porque não foi a magia da carta, ela simplesmente ficou com uma parte da carta dentro de si e, portanto, quando nós conhecemos a Elspeth tem algo a falar com ela dentro da sua própria mente. E nós vamos conhecer então o Pesadelo. O Pesadelo fala com a Elspeth, ele de certa forma acaba por vir em socorro dela quando ela lhe pede e o Pesadelo, sinceramente, é das vozes mais engraçadas que se pode ter na cabeça. Não assim tão engraçado, eu não sei se queria não obrigada, não sei, eu sei, não queria, mas é muito interessante ver a forma como ela percebe que o melhor será não se aproximar de cartas de todo. No entanto, quem contrai a febre e ganha poderes é suposto ser exilado ou morto. É esse o decreto do rei e, portanto, antes que as pessoas possam vir a enlouquecer, ele acaba por as matar ou exilar. E a Elspeth tem estado a guardar segredo dessa capacidade que tem de falar com o que quer que esteja na mente dela. Ela contraiu a febre, mas na realidade ela não sabe que poder tem. E nós vamos acompanhar maioritariamente a Elspeth no sentido de ela ter uma presença social, não muito grande até porque ela é introvertida, mas de que forma ela vai escondendo o facto de que foi alguém que contraiu a febre e que não deveria estar naquele reino. Ela não tem sinais de estar a enlouquecer, no entanto vai acontecer aqui algo que faz com que ela vá viver com um grupo de pessoas que está a tentar atingir um objetivo que de certa forma será o objetivo deste rei, de todos os reis anteriores, que é quando alguém consegue reunir o baralho inteiro, portanto ter uma carta de cada, vai conseguir terminar esta maldição que existe, até porque está a espalhar-se um nevoeiro que todos os anos acaba por abranger uma parte maior e esse nevoeiro provoca febre e, portanto, vai levar então a que mais pessoas contraiam a febre e ganhem poderes e que sejam mortas ou exiladas. E, portanto, o objetivo de todos os reis até aqui terá sido tentar juntar esse conjunto de cartas, o baralho inteiro, e acabar com a maldição. No entanto, mesmo que conseguissem encontrar todas as cartas, e há pessoas que as guardam e fazem disso segredo, a verdade é que há uma carta que nunca ninguém viu e que será a carta final necessária para quebrar esta maldição. E, portanto, nós vemos aqui a Elspeth a reunir-se com o executor do rei, que é o Raven, e
A forma como eles se reúnem é muito peculiar, é engraçada. Eu gostei muito da forma como ela se vai movendo no mundo, porque ela tem uma voz a dizer-lhe coisas e ela tem de conseguir não passar isso para fora. Portanto, as pessoas não podem sequer imaginar que ela está a falar com alguém na cabeça dela, porque é maluquinha, não é? E portanto a forma como este livro termina faz com que este livro seja escrito de uma forma um bocadinho diferente. Nós aqui temos a perspectiva apenas da Elspeth, aqui nós passamos a ter a perspectiva de 3 personagens diferentes. Neste livro nós vamos acabar por ter um bocadinho mais sobre a história de como cada carta foi concebida, a forma como o Rei Pastor teve de abdicar de uma parte de si para criar cada uma das cartas e o que é que ele pretendia com isso, o que é que ele teve de abrir mão. E portanto eu gostei imenso desta história, acho que está muito bem escrita, gostei imenso das personagens e eu gosto dos livros em que a magia tem um custo. Eu acho que isso está muito bem trabalhado nestes livros. Até porque há aqui muitas questões de se cada pessoa só consegue utilizar a carta quando a tem consigo, então quão rápido pode ser alguém a tocar na carta e a ganhar esse poder, durante quanto tempo a consegue usar, o que é que pode fazer com isso, o que é que acontece quando pessoas têm cartas iguais mas têm formas diferentes de as usar, o que é que acontece com as cartas cujos poderes não se conhece muito bem aquilo que conseguem fazer ou não, e portanto eu gostei imenso da forma como a magia está explorada neste mundo, gostei muito das personagens e da forma como se vão movimentando neste mundo, gostei imenso do pesadelo e gostei muito da forma como o segundo livro acaba por nos mostrar mais sobre como as cartas foram criadas e o que é que alguém tem de fazer, que tipo de sacrifício tem de existir para que haja aqui uma possibilidade de liberdade desta maldição. E portanto é apenas uma duologia e eu fico muito curiosa com os restantes livros da autora. Eu sei que vai sair um livro novo em inglês entretanto, penso que já este ano, não tenho certeza de quando, mas eu espero muito que a Catártica continue a apostar nesta autora, porque efetivamente gostei imenso da escrita e gostei muito da forma como ela construiu este mundo e as personagens. Este livro tem apenas uma cena que eu acho que é extremamente escusada porque não avança absolutamente nada nesta história, não é necessário para a relação das próprias personagens e portanto, pena, porque gostei mesmo muito desta história. O próximo livro, na realidade, não é fantasia, ele de certa forma encaixa-se mais na distopia, portanto ficção especulativa, algo em que temos um e se. E esse livro é aqui Eu que não conheci os homens, de Jacqueline Hartman, um livro que já foi escrito há algumas décadas e que só agora chegou a Portugal, penso que é de 95 exatamente, e portanto nós começamos este livro com um grupo de 40 mulheres que está enfiada dentro de uma jaula. Elas têm regras muito específicas que acabam por condicionar a convivência delas, não se podem tocar, podem falar, mas há certas coisas que não podem fazer e portanto acaba por ser uma vida que não é propriamente uma vida, elas estão simplesmente a ser mantidas vivas, a respirar, não podem ficar sequer doentes, porque assim que alguém fica doente só-lhes entregues as coisas para conseguir que aquela pessoa recupere. E portanto, a história começa efetivamente na altura em que se ouve uma sirene e os guardas que todos os dias controlam a jaula acabam por desaparecer sem deixar rastro. No entanto, ao fazer isso, uma vez que estava no momento de lhes entregar comida, um dos guardas acaba por já ter começado a abrir a porta e a chave fica presa na porta. E estas mulheres acabam por conseguir sair da jaula e ir para fora do espaço onde estão. Eu não vou dizer muito mais do que isto a nível de história especificamente, porque isto é o que está na sinopse, e eu acho que é um livro que vale a pena ser lido pelas coisas que elas vão acabando por explorar à medida que avançam. É uma história onde nós percebemos que as mulheres que estão ali não têm memória de como chegaram ali, elas não fazem ideia de onde estão, elas têm algumas referências de coisas que vêm do passado e então conseguem perceber o que lhes está a ser entregue. No entanto, a personagem que nos está a narrar é alguém que era muito pequena quando foi enfiada dentro da jaula, ao ponto em que a maior parte das mulheres assumiu que ela estaria ali por engano, porque ela era mesmo muito pequena, enquanto todas as outras já seriam mulheres desenvolvidas, mínimo dos mínimos, na adolescência. E portanto, nós temos aqui uma criança, que neste momento já não é uma criança,
mas que acabou por ser muito condicionada na forma como cresceu e como se desenvolveu, até porque não pode haver contacto físico. Uma criança precisa de contacto físico para se desenvolver. No fundo, como nós estamos a seguir toda esta história da perspectiva desta narradora, há muitas coisas que ela não consegue compreender, há muitas coisas que ela não tem uma referência visual. No fundo, acaba por ter acesso apenas às coisas que as outras mulheres da jaula partilharam com ela. Que, convenhamos, como elas acham que a probabilidade de alguma vez saírem dali é muito baixa, há certas coisas que elas acabam por não lhe explicar porque acham que ela nunca vai ter contacto com isso e, portanto, não precisa de saber isso para conseguir sobreviver. E, portanto, nós vemos aqui, a partir do momento em que estas 40 mulheres saem da jaula, aquilo que acabam por descobrir ou não só sobre o sítio onde estão, mas também sobre a forma como criamos laços, a forma como sobrevivemos. E elas tiveram ainda muitos anos enfiadas naquela jaula e, portanto, há aqui todo um reaprender de viver em sociedade com alguma privacidade que elas não tiveram durante aquele período de tempo, a questão do toque, a questão do afeto, e nós vemos aqui um livro que eu acho que é muito sobre solidão e muito sobre sobrevivência num mundo em que elas nem sequer sabem quais são as regras do mundo. E, portanto, há aqui muitas questões que se levantam a nível de condição humana e a nível de relacionamentos humanos que eu achei muito interessante. O que é que acontece? Acontece que este livro, para todos os efeitos, não deixa de ser uma distopia. E enquanto distopia, eu acho que falha. E tem aqui algumas falhas. Porque uma distopia nós temos pelo menos de compreender o que é que levou a que aquilo acontecesse e ter uma ideia de o que é que se pretendia com aquilo, que é algo que nunca é explicado. E, portanto, há certas coisas no aspecto de distopia que para mim não fazem sentido e, enquanto distopia, eu não acho que esteja bem executado. Agora, enquanto uma análise de o que é ser humano, de contacto humano, de relações e afetos e de laços entre pessoas, isso eu acho que é muito interessante, principalmente porque nós estamos a ver isto da perspectiva de alguém que não teve isso à volta e, portanto, está a ver pela primeira vez como se relacionam aquelas mulheres havendo liberdade para fazerem o que quiserem. Nós temos um livro que é muito lento, é um livro onde elas estão a avançar passo a passo, a palpar terreno, quase. Não só terreno físico de quanto avançam e conseguem sair da zona onde estavam, mas também a palpar terreno relativamente às pessoas que estão à volta delas. Muito num sentido de, será que ainda se lembram do que é ser humano? Da forma como se relacionavam antes de tudo isto acontecer. A forma como as memórias delas podem ser algo muito bom, porque significa que ainda se lembram de serem seres humanos, mas também pode significar angústia por não saberem o que aconteceu, por não saberem o que aconteceu às pessoas que amavam e, portanto, a memória neste caso pode ser amiga como pode ser inimiga. Eu tenho aqui uma página que tinha assinalado e que eu achei muito interessante pela questão da sobrevivência, que é: as mulheres descobriram que sobreviver nunca é senão adiar o momento de morrer. Há aqui várias coisas que são muito interessantes e, portanto, é um livro extremamente interessante de ler. Enquanto análise social, acho muito interessante, mas mesmo aí acho que tem algumas falhas a nível de execução daquilo que uma personagem que acabou por aprender a ler praticamente sozinha, a forma como ela comunica não faz muito sentido, principalmente porque há muitas referências que ela não tem e mesmo que tenha encontrado num livro, nós precisamos de referências visuais das coisas que estão à nossa volta, muitas vezes para criar um conjunto de vocabulário que podemos ou não usar, principalmente usando corretamente. Portanto, há assim algumas falhas que eu vejo neste livro. No entanto, eu acho que a autora quis explorar aqui a questão de a nossa narradora ser alguém que não tinha tido esse tipo de referências para ter uma perspectiva fresca, sem ter uma base para criticar aquilo que está a ver. No entanto, há certas coisas que são inatas ao ser humano e, portanto, mesmo não tendo contacto físico, ela não deixou de estar rodeada por pessoas e de analisar e ver e observar todas as interações que havia dentro da jaula. E há certas coisas que não estão presentes nesta personagem, o que faz com que eu acho que a autora queria então começar aqui uma espécie de tábua rasa, alguém que quase seja externo à
convivência humana, mas o que ela consegue é criar uma personagem que me parece estar dentro do espectro do autismo. E eu não sou psicóloga, portanto não estou aqui a diagnosticar ninguém. No entanto, esta personagem lembra-me muito pessoas dentro do espectro do autismo e que não conseguem compreender nem expressar emoções. E portanto, se algum psicólogo já tiver lido este livro, digam-me se tiveram essa perspectiva, porque eu sinto que fui a única, e este livro foi lido para o Clube de Leitura e eu fui a única pessoa a mencionar isso. A outra pessoa que mencionou algo relativamente à forma como a personagem se insere aqui é que não gostava nada dela, que a forma como ela vê as coisas não é a mais correta, não é uma forma empática e, portanto, de certa forma, o que ela disse foi ao encontro daquilo que eu tinha pensado, mas ninguém tinha pensado nesta personagem como alguém neurodivergente. E, portanto, se alguém desse lado for psicólogo e tiver lido este livro, digam-me, por favor, se concordam comigo ou não, porque lá está, eu não posso fazer diagnósticos, incluindo de personagens. Portanto, um livro que eu achei muito interessante, tem algumas falhas, portanto não achei fantástico, mas gostei muito de ler e efetivamente dá-nos aqui uma perspectiva da forma como nos relacionamos com os outros, que achei muito interessante. Para os próximos livros, na realidade vocês já me viram a falar sobre estes livros se tiverem visto o vlog de leitura, mas eu tenho aqui o Reckless e o Fearless, que são os últimos 2 livros da coleção do Powerless e que eu li em vlog porque eu queria ler a continuação da história e ir partilhando algumas das minhas perspectivas e pensamentos à medida que ia lendo, principalmente porque eu não vos posso falar imenso sobre esta história, tendo em conta que é a continuação e o final de uma trilogia. E, portanto, estes livros começam com o Powerless, tem o Powerful, que é um livro mais pequenino e que acaba por nos dar a perspectiva da Adina, que é a melhor amiga da Paden, e que vamos vendo algumas coisas que aconteceram em paralelo com a Adina, à medida que a história da Paden se ia desenrolando, e, portanto, esses 2 livros acabam por ser livros que funcionam num conjunto. Não acho que acrescente imenso à história, mas temos uma perspectiva diferente. E, à partida, sabíamos que uma das personagens iria voltar a aparecer aqui, e na realidade quando ele aparece eu já me tinha esquecido da existência dele. No entanto, no Reckless, tendo em conta as coisas que acontecem no final do primeiro livro, nós sabemos que a Paden não pode ficar no sítio onde estava, não pode ficar em Ilia, porque convenhamos com o que ela fez no final do livro, se ela já não devia existir naquele reino porque é alguém que não tem poderes e essas pessoas são exiladas ou mortas. E a verdade é que eu este mês tive aqui 2 leituras que acabaram por coincidir em 2 detalhes, portanto, tanto na Janela Sombria como em Powerless nós temos uma febre, uma epidemia, uma pandemia, o que é que tenha sido, que fez com que quem sobreviveu desenvolvesse poderes. No entanto, no caso de uma Janela Sombria, quem desenvolve poderes é exilado ou morto. Neste caso, quem não desenvolve poderes é exilado ou morto. No entanto, temos as 2 personagens a esconderem a verdade das personagens que estão à volta. No caso da Elspeth, tem de esconder que já teve essa febre e ela consegue porque na realidade não houve nenhum poder que se manifestasse. No caso da Paden, não tendo desenvolvido poderes, o pai acabou por lhe dar as ferramentas necessárias para ela poder passar por psíquica, uma vez que é algo que se consegue fazer se tiver poderes de observação muito bons, e portanto foi algo que o pai a ajudou a desenvolver. Neste livro então nós temos a Paden em modo de fuga e ela vai para uma das cidades que fica mais próxima de Ilia, apesar de mesmo assim ainda implicar algum tempo de viagem e por zonas muito agrestes, neste caso tem de atravessar um deserto, e, portanto ela vai acabar por tentar sobreviver do outro lado. No entanto, óbvio, o Kai, como executor, não pode simplesmente deixar que ela desapareça depois do final do último livro e ele é incumbido de a ir buscar e voltar a trazer para Ilia para que ela tenha as consequências daquilo que fez. Então este livro é muito, como alguém me tinha dito, uma história em que se vai de A para B e de B para A. Eu pensei que fosse um bocadinho mais direto do A para B ou B para A, na realidade não é. Nós temos aqui estas personagens a ter de passar muito tempo juntas e no fundo não é assim tão fácil regressar como aparentemente foi ir, e ir já não foi muito fácil, mas regressar ainda vai ser pior, até porque eles tentam
vão regressar por um caminho que ainda consegue ser pior a nível de perigos do que lhes pode acontecer. Portanto, na realidade, este livro não nos vai fazer avançar muito mais relativamente à Paden. O que nós vamos ver é mais camadas a serem acrescentadas ao Kai e ao Kit, que são os nossos dois narradores extra, e portanto temos aqui a perspectiva da Paden, que no fundo só quer é desaparecer e fugir e sobreviver, e temos o Kai e o Kit, que vão acabar por aprofundar um bocadinho mais sobre a relação entre eles os dois, com o pai, o porquê de serem quem são, por aí fora. Depois então passamos para Fearless. E meu Deus, este é o melhor dos três de longe. Pelo menos para mim este foi o melhor livro dos três. Neste livro eles já estão de regresso a Ilia, e a Paden está a começar a perceber de que forma se vão concretizar as consequências das coisas que fez. E na realidade ela vai ter a oportunidade de explorar aqui um bocadinho mais a nível político do porquê de ser imposto que ela faça determinadas coisas e do papel que ela poderá vir a ter na mudança social que este sítio está a precisar que haja. E portanto nós vamos ver novas provas, nós vamos ver um aprofundar de todas as personagens. Infelizmente para mim, apesar de ter sido o livro que eu gostei mais dos livros todos desta coleção, mesmo assim a parte política não é muito explorada, é quase um toque e foge. Portanto, está ali, é preciso fazer isto, tu vais e fazes e voltas. Todas as coisas que podiam ser exploradas não são. Para mim é uma pena, mas a verdade é que estes livros são de fantasia romântica. E, portanto, sendo fantasia romântica, estão mais focados no romance e no desenvolvimento das relações entre as personagens do que na parte política, que para mim é uma coisa que me faz imensa falta, e eu aqui foi assim, deu-me um toquezinho, pelo menos já teve um bocadinho mais, e acaba por ser quase como os livros da seleção, em que eu gostei da história, mas depois queria ver mais da parte dos rebeldes do que aquilo que vi, e da parte também social do que aquilo que vi. Gostei, mas é o caso destes aqui também. Gostei, mas. Portanto, temos aqui livros que vão explorar muito a forma como estas personagens foram criadas e acabam por nos dar aqui alguns plot twists. Nós temos aqui umas reviravoltas a aparecer no meio da história que me fizeram soltar um hã? O quê? O que é que está a acontecer aqui? E a fazer teorias, e a verdade é que algumas das minhas teorias acabaram por se revelar certeiras, não necessariamente na totalidade, mas eu gostei muito do que a autora fez neste livro, gostei muito da forma como ela acaba por dar uma continuidade a esta história e acaba por a fechar. E portanto nós temos aqui estas personagens a tentar lidar com as coisas não só do passado, mas também com as do presente e aquilo que esperam vir a concretizar no futuro, e portanto eu gostei desta coleção. Definitivamente é uma coleção para quem gosta de fantasia romântica, não necessariamente fantasia épica, jornada do herói, porque aqui a jornada do herói não. Portanto, para quem gosta de fantasia mais focada no romance do que necessariamente nas questões políticas, nas questões sociais, então definitivamente vocês aqui têm uma história que é muito mais focada no romance, em coisas que nós queremos e não podemos ter, naquelas relações que estão fadadas à partida, portanto as personagens não têm qualquer tipo de possibilidade de futuro e no entanto estão mesmo assim a tentar que esse futuro exista. Gostei principalmente do terceiro porque acaba por me dar um cheirinho mais das coisas que eu gosto quando leio fantasia, mas para quem gosta de fantasia assim mais pura e dura, mais focada na parte social, mais focada na parte política, estes livros não são para vocês. São livros muito focados no romance. Como eu também gosto de algum romance, há coisas que não me incomodam particularmente, e as coisas que me incomodaram nestes livros são questões em que como é que determinada coisa é possível. E isso são coisas que deviam de ser revistas em revisão, em edição, e portanto o editor devia ter dito isto não é possível, como é o caso aqui, que ela está quase às portas da morte e mesmo assim ainda consegue matar alguém com força. Menina, estás desidratada, estás mais para lá do que para cá, isso não pode acontecer. Portanto, livros mesmo assim que eu gostei muito de ler, mas que aconselho a quem gosta de fantasia com romance, não só fantasia. E portanto estes foram os livros que eu li durante o mês de abril
E eu espero mesmo que vocês tenham chegado até aqui. Eu sei que a maior parte das pessoas que me segue não está aqui pela fantasia e eu sei que costumo ler coisas muito mais diversificadas e isto nunca tinha acontecido na realidade. Eu também não tenho lido tanta fantasia nos últimos anos como seria habitual ou como eu gostaria, porque a verdade é que a fantasia continua a chegar cá a casa e vocês veem isso nos meus hauls. Portanto, eu continuo a comprar, mas não tenho lido tanta e isso faz com que as coleções acabem por se acumular cá em casa. Como eu tinha dito logo no início, eu tenho o objetivo de começar a ler algumas das minhas coleções antes de continuar a comprar. Eu tendencialmente compro a coleção inteira antes de começar a ler e isso pode significar coisas que depois eu não gosto assim tanto e que vou acabar por me querer desfazer e portanto a ideia é ler para saber se vou querer continuar a comprar ou não e daí que estejam aqui pelo menos duas coleções em que eu comecei para ver se dava continuidade ou não e a verdade é que vou dar continuidade tanto a uma como a outra. Na realidade a duologia já ficou fechada. E, portanto, eu espero que mesmo quem esteja aí desse lado e que não seja o maior fã de fantasia ou que não goste de fantasia de todo, que tenha conseguido aguentar este vídeo até ao fim e que talvez tenha ficado com alguma curiosidade com alguma destas histórias. Como eu disse, por exemplo, em relação ao Eu Que Não Conheci os Homens, a verdade é que o livro parte de uma premissa de distopia, mas acaba por explorar mais as relações humanas, portanto, mesmo para quem não gosta particularmente de ficção científica, distopia, a parte da ficção especulativa parte de um e se, e neste caso temos um e se 40 mulheres fossem retiradas do sítio onde viviam, das suas vidas, enfiadas dentro de uma jaula, deixadas lá com algumas regras durante alguns anos largos e depois fossem libertadas. E portanto eu acho que isso é muito interessante, mesmo para quem não gosta particularmente do género, e eu acho que a forma como está escrita pode agradar a muita gente. No entanto, lá está, eu tenho aqui livros que gostei imenso de ler. No próximo mês já não vão ter esta quantidade de fantasia, prometo. Eu vou tentar passar mais, não sei o que é que aconteceu em abril, mas abril foi isto que se viu aqui, que foi praticamente só fantasia. Para quem quiser saber um bocadinho mais sobre a minha experiência de leitura enquanto estive a ler aqui o Reckless e o Fearless, tem um vlog de leitura para estes dois livros. Eu tento sempre dar o mínimo de spoilers possível, até porque sendo uma coleção é um bocadinho difícil, mas chega-se lá. E portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, conseguiram aguentar o vídeo até ao fim, ficaram com vontade de ler algum destes livros, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!